A gente vai fazer uma demonstração online aqui do processo de extensão de garantia, né, que é um processo muito simples. Então, para preencher esse webinar, a gente trouxe alguns outros tópicos que são relevantes para esse tema, tá? Começando aí pelo período de garantia, né? Como funciona hoje a garantia da Fronis? Qual é o tempo de garantia que eu tenho no meu equipamento? Então, basicamente, a gente oferece 7 anos de garantia de fábrica, de peças, de material, né? Eh, por que tem essa divisão aí, né? A gente tem 2 anos iniciais, né, sem precisar fazer o registro no SolarWeb, tá? E a gente tem 5 anos que a gente chama de extensão de garantia, que é justamente o registro que a gente vai fazer aqui para consultar aqui no webinar, tá? Então, com isso você vai ter 7 anos de garantia total de peça, tá? O que muda de um para o outro? Aí aqui embaixo a gente consegue observar o seguinte: os 2 anos iniciais é incluso, né, o transporte de retorno, as peças como um todo, né, e o serviço também, a hora do técnico lá fazendo o reparo, tá? Nesses 5 anos de extensão, todas as peças são incluídas, tá? A grosso modo, né, cerca de 90% de um custo hoje da garantia são de peças, então você vai acabar sendo contemplado pela maior parte. Essa questão de um transporte, de retorno, enfim, tudo isso é negociado com o suporte, com a gerência, né, mas de uma forma padrão. Se você estiver fora desses 2 anos iniciais, né, nos 5 anos finais aí do total de 7 anos, você teria que pagar aí o transporte de retorno da Fronis, de envio, né, e a hora de serviço também, tá? E isso tudo, né, a gente sabe que é necessário, lógico, ter ali um termo de garantia e tal, porém, é uma demanda muito pequena que a gente recebe hoje, né? A gente já comentou disso em outros webinars. O índice de falhas, né, o RMA da Fronis hoje, ele gira em torno de menos de 1% de tudo que é produzido na fábrica, né? Ou seja, é uma demanda pequena que a gente tem, tanto é que para atender o Brasil todo a gente tem 3 técnicos só de reparo, né? Então, isso é algo que a gente, lógico, tem que estar dimensionado para receber, né? Entretanto, é uma demanda muito controlada hoje pela gente, né? São poucos casos por mês que a gente recebe lá. E assim, uma forma, né, que a gente consegue amenizar esse impacto do cliente ter que enviar o equipamento para análise, ter que esperar aquele tempo da transportadora, porque a gente sabe que isso, às vezes, na prática, pode levar aí uns 20 dias corridos ou um pouquinho mais, né, 30 no máximo, depende muito do local, da transportadora, enfim. O tempo na Fronis, só para vocês terem uma ideia, a gente considera sempre 10 dias úteis, desde a entrada do equipamento na Fronis até a saída do equipamento, que aí considera o recebimento dele pelo fiscal, a verificação da nota fiscal, o encaminhamento para a área técnica, né? Tem uma fila lá, enfim, feito todo o reparo, todos os testes na nossa máquina, com o mesmo padrão de teste que é feito lá na Áustria, né? Então a gente devolve o equipamento totalmente configurado, resetado, enfim, todas as melhorias, a limpeza no equipamento, o equipamento sai praticamente um novo, né? Basicamente ele mantém ali a carcaça, enfim, e esse período aí volta para o administrativo para selecionar ali uma transportadora para devolução. Então, no mínimo aí são 10 dias úteis dentro da Fronis, tá? Então, como que a gente no mercado quer se destacar e trazer melhorias para os instaladores, vocês que estão nos ouvindo aí, como uma forma assim, tem que ter uma outra maneira para a gente tentar minimizar esse prazo, enfim. Então, a gente tem um programa, tá? Que é um programa FSP, vamos falar novamente sobre ele hoje, tá? Que é um programa que envolve algumas empresas autorizadas, são alguns parceiros, né, da Fronis, que são treinados para isso, enfim, são selecionados de acordo com o número de instalações no SolarWeb, por exemplo, é um dos parâmetros, né? Então, só para vocês terem um cenário aí, hoje os parceiros da Fronis que fazem parte do programa, eles têm pelo menos 100 instalações no SolarWeb, tá? 100 inversores, enfim. Então, isso tudo é planejado pela nossa gerência específica de pós-vendas da Fronis, né? Existe uma coordenação para isso, além também da região da empresa, né? Às vezes a Fronis ela já desenvolveu 2 ou 3 aqui no Sudeste, em São Paulo, Minas, enfim, especificamente, então não tem interesse mais agora, nesse momento, de ter um parceiro aqui. Então a gente vai buscar em outros locais, a gente vai mostrar o mapa aqui para vocês terem um cenário de como hoje está o programa, né? Então, assim, é um programa bem bacana, que ele já funciona
um pouco mais tempo já em outros países, né? E no Brasil a gente, de fato, no ano passado, a gente conseguiu iniciar algumas turmas, né, e os contratos também de algumas empresas, e é um programa que traz aí muitos benefícios, né, tanto para o cliente final, que vai ter um reparo feito ali por menos tempo, né, tanto para a Fronis também, porque acaba que a imagem da Fronis ela fica associada a uma certa demora, entre aspas, digamos assim, de algum reparo que é feito, e para o próprio parceiro desenvolver a sua empresa na sua região, enfim, tem a possibilidade aí de visitar a Fronius lá na Áustria, todas as feiras, eventos, a gente foi interrompido aí pelo coronavírus, mas numa Intersolar, por exemplo, a gente vai ter um espaço para os parceiros lá fazerem algumas reuniões, enfim, então tudo isso vem sendo desenvolvido, a gente está iniciando esse programa, tá na prática vendo como está funcionando e melhorando cada vez mais com as empresas. Inclusive, até aqui nesse webinar tem algumas empresas que já são FSP, podem falar melhor do que a gente sobre isso também, de como está sendo essa experiência, né? E como que a gente encontra isso? Então, assim, hoje, vamos supor, o meu cliente lá, o inversor dele deu alguma falha, deu algum problema. O que eu preciso fazer para ou né, mandar um inversor para a Fronis, aí é pelo suporte técnico, ou encontrar um parceiro, né? Então tem duas maneiras hoje, né? Você pode entrar no site da Fronis, né, fronis.com.br, e nessa aba que aparece aí inicial, né, independente da tela que você tiver no site, esse menu aqui de cima, ele está sempre presente, tá? Então você vai clicar em Solar Energy, que é a nossa unidade de negócio, a Fronis ela tem outras unidades de negócios, né? E aqui você vai em contato, tá? Aqui tem um passo a passo, como vocês já vão ter esse PDF aí, já vai ficar fácil. E aqui você vai em Eu Sou. Aí você precisa marcar que você é um proprietário residencial, tá? Porque se você marcar que você já é um instalador, ele entende que você não precisa de uma empresa, né? Porque como aqui está associado também a um banco de dados lá da Áustria ainda, algumas nomenclaturas, né? Então aqui você coloca que você é um proprietário, como se você fosse o cliente final entrando aqui no site para encontrar essa informação, né? Com isso, você vai ter acesso a uma lista, tá? Já um link aqui do Google com o mapa do Brasil, né? Alguns parceiros aqui, até peço desculpa se porventura algum não estiver aparecendo aqui, a gente pega só essa tela em ordem alfabética, mas a gente sabe que já tem outros parceiros, enfim, porque sempre pela barra aqui dá para perceber que sim, né? Mas como está online também, lá vocês conseguem consultar. E é legal que você coloca aqui o CEP da instalação e você escolhe o raio, tá? Geralmente, lá no contrato da FSP é definido 200, 300 quilômetros, enfim, o máximo raio que a empresa pode atingir, dependendo da região. Então, você pode marcar aqui, aí você precisa entrar em contato com a empresa, você não precisa nem entrar em contato com a Fronis, tá? Você pode, por exemplo, ver uma empresa aqui, entra aqui em detalhes, puxa o telefone da empresa, o e-mail, enfim, entra em contato e já essas empresas todas estão prontas já a criar o primeiro contato ali, o case que a gente chama, né? Então, eles vão depois entrar em contato com a Fronis, pedindo a peça específica, ou as empresas já estão começando a ter estoque de algumas peças de reposição, enfim, para encurtar esse prazo. Então, você mesmo, sendo um instalador, um integrador, enfim, até como cliente final que esteja nos assistindo, você consegue buscar essa informação aqui, tá? Lógico, se você entrar em contato lá no suporte para saber de algum status, alguma coisa assim dos inversores e pedir alguma indicação, a gente não indica, né? Porque isso tudo fica em cargo aí da sua escolha. Lógico que para determinadas regiões só tem um parceiro, né? Mas às vezes, para o raio que você tiver, pode ter mais de um parceiro que possa te atender. Então a Fronis ela é isenta desse tipo de indicação, porque fica a critério seu, enfim, todos têm o mesmo nível de conhecimento, o mesmo nível de treinamento na Fronis, então não tem nenhum problema quanto a isso, tá? Bom, essa é uma maneira que eu comentei, né, que dá para encontrar, e também no aplicativo, tá? Então, vou deixar esse momento aí para quem ainda não baixou o aplicativo da Fronis de Esporte enquanto eu bebo água. É um aplicativo gratuito, tá? Tanto para iOS quanto para Android. Vocês podem escanear o QR Code aí ou digitar na loja Fronis Instalação e Suporte. É um aplicativo leve, offline, vocês conseguem fazer uma consulta. E eu vou deixar rodando aqui, né, o vídeo de como encontrar também esses parceiros no aplicativo. Deixa eu só iniciar aqui, tirar o laser aqui. Vamos lá, ó. Ó, esse no aplicativo, você vai ter aqui, até mostrando, né? Tem aqui a aba dos inversores, né? Algumas informações, como garantia, por exemplo, até aproveitando o tema aí, aqui você tem o termo de garantia,
as condições, né, da Frones, enfim, tudo isso já tem no aplicativo, tá? Ele é offline de navegação, mas se você precisar baixar qualquer documento aqui em PDF, ele vai te levar para algum link, tá? Então aí a gente tem bem explicado essa questão dos 2 mais 5 anos, né, enfim, no aplicativo. E aí no vídeo aqui a gente vai voltar nesse menu inicial, tá? Nesse menu principal. Vou até dar um pause aqui, ó. Então aqui a gente tem cada modelo de inversor, Primo, Simo, Simo Brasil Eco, né? Monitoramento e Galvo. Então você vai ter aqui o datasheet de cada modelo, manual, enfim, alguns tutoriais, tá? A gente tem aqui alguns parceiros de vendas, que são os nossos distribuidores, e abaixo a gente tem, vou dar sequência aqui no vídeo, os FSPs, tá? Então lá também vai estar em ordem alfabética. Como eu falei, essa tela não está completamente atualizada, tem um tempinho que a gente buscou essa informação. Então vocês conseguem também por aqui ter essas informações. De uma maneira resumida, a gente tem hoje aí esses parceiros, são cerca de são 20 parceiros, tá? Como eu falei, em 2019 a gente iniciou alguns treinamentos, algumas turmas foram feitas, até eu tive o privilégio aí de participar enquanto eu atuava lá no suporte técnico da Frones, em alguns treinamentos, né, ministrando algumas sessões, enfim, e a gente está prevendo lá a coordenação e a gerência do nosso pós-vendas está prevendo para esse ano aí alguma maneira diferente de atrair novos parceiros por conta do coronavírus. A gente não consegue fazer treinamentos presenciais ainda, tá? Então pode ser que isso postergue para o ano que vem, essa questão de alguns treinamentos, mas ele já tem hoje lá um mapa, enfim, uma lista com outras empresas que podem surgir, como eu falei para vocês, né, com o foco aí de atender algumas outras regiões que a gente não atende hoje e principalmente com o know-how de instalação. Então a gente precisa lá via contrato tem os critérios de uma determinada quantidade de instalações, né? Então tudo isso tem que ser. A gente já consegue fazer hoje esse filtro, tá? Então hoje a gente consegue, através de algumas ferramentas internas, monitorar hoje quantas instalações tem. E aí já fica também uma dica que a gente sempre fala, que é utilizar um e-mail único da empresa para todas as instalações, tá? Então, assim, às vezes a empresa, eles têm, vou passar só esse slide aqui, às vezes a empresa tem 3 sócios, por exemplo, aí deixa 30 instalações para cada sócio, em cada um dos e-mails de cada um deles. Ou seja, para a gente, são 3 empresas com 30 instalações cada uma. Não é uma empresa que tem 90, que já poderia até ser um forte candidato a ser um FSP. Então, assim, tudo isso é interessante vocês observarem para esse sentido, tá? Então, na sexta-feira a gente vai abordar um pouco lá no Frontend Responde essa questão de direitos, né, no SolarWeb, deixar só um e-mail cadastrado. Lembrando que no nosso canal no YouTube a gente já tem salvo aí um webinar só sobre isso, tá? Depois vocês podem buscar essa informação. E no aplicativo também tem lá um tutorial sobre essa questão de direitos de acesso no SolarWeb, tá? Bom, vou fazer uma pausa aqui para beber uma água. Enquanto isso, vou deixar uma consulta na tela para vocês responderem e também abrir o áudio aí, caso o Vitor e o Thiago queiram fazer alguma observação. Então vamos lá. Pergunta aí na tela. Vocês marquem a alternativa, cliquem em enviar, por favor. Enquanto isso, eu vou beber uma água aqui. Daniel, enquanto você bebe uma água e o pessoal responde, a gente está respondendo muitas dúvidas aqui, pessoal bem participativo, né? A gente nem entrou direito no tema ainda, mas muita gente já mandando algumas perguntas aqui, né? Eu destaquei algumas. O pessoal da Solen Energia perguntou o seguinte aqui: na instalação, quando o instalador fixa o inversor e fura o suporte para fazer as ligações embutidas, quanto a esse fato, perde a garantia? Bom, com relação à perda de garantia, né? O que vai acontecer, pessoal? Tudo que vocês fizerem no inversor, a gente recomenda que você faça o que está descrito no manual. Então, se você seguiu todas as recomendações que estão no manual, não há motivo para você perder a garantia. Agora, se você fez alguma alteração que não está no manual, o que vai acontecer? Esse inversor provavelmente ele vai ser encaminhado para a Fronius, vai passar por uma avaliação e lá vai detectar se houve algum uso incorreto do equipamento ou se está válida a garantia. Então, para evitar qualquer tipo de problema, a gente recomenda que vocês sigam o que está descrito no manual do inversor. Beleza? Valeu, Daniel. Não, beleza, boa observação, né? Pegando esse gancho,
como o Vitor falou, né, vai ser avaliado essa garantia lá na Fronis, né, você vai ter que pagar ou não aquele reparo específico, porém, a garantia como um todo, o documento lá em PDF, que determina o prazo de garantia que você tem de 7 anos, não muda, tá? Então, se porventura, daqui a, sei lá, 3, 4 anos, tiver alguma falha de algum dispositivo, componente, que seja detectado que seja uma falha de fabricação, enfim, por parte da Fronis, aí a gente consegue cobrir a garantia também, tá? Então, uma coisa não anula a outra, assim, você perde aquele reparo, você vai ter que talvez pagar ali, a gente vai te mandar um orçamento, vai te mandar um relatório, dizendo por que que a gente entende que não iremos cobrir a garantia, tá? Então, com isso, você não perde esse prazo total. E até uma outra pergunta que chegou aqui, é que você precisa fazer isso dentro desses 2 anos iniciais, tá? Se você não fizer a extensão de garantia, que eu já vou mostrar, dentro dos 2 anos você não tem como fazer, você perde, tá? Então, você tem 2 anos para fazer um processo que vai levar 1 minuto, 2 minutos, tá? Então, é bem simples de fazer. Bom, antes da gente iniciar aqui esse próximo slide, vou compartilhar sobre a pergunta aqui, a maioria já respondeu, as respostas de vocês. Ficou um pouquinho, não dividido, né? Mas teve uma galera aí que colocou 5 mais 2 anos, 12%, alguns só 2 anos, alguns 5, e a maioria 2 mais 5, né? Então a resposta, de fato, como a maioria colocou, é 2 mais 5 anos, tá? Por mais que 5 mais 2 também dê em 7 anos, como eu mostrei, existem modalidades diferentes nos 2 anos iniciais e nos 5 anos finais. Mas com certeza aí foi só para descontrair, foi uma pegadinha, né? Que não está valendo nada essa pergunta, mas só para a gente ter essa, já aconteceu no esporte, do cliente ter essa dúvida, né? Então, para ficar bem claro aí para todo mundo, tá? Daniel, Pode falar. só um comentário aqui. O Alex ele fez uma pergunta um pouco relacionada a isso, né? Quanto a esses períodos de garantia. Ele falou que tem um sistema Frontend instalado na casa dele, e a empresa que instalou disse que eram 5 anos. E se essa garantia ela passava para ele como cliente final. Acho que provavelmente você deve consultar o seu instalador, né, que fez, porque o período é como o Daniel mostrou na tela, né? São 2 anos de fábrica, mais os 5 anos de extensão, caso seja registrado o produto, né, que o Daniel vai abordar agora. E essa garantia está associada com o produto. A única coisa é, caso você tenha algum problema com o seu inversor, ele venha apresentar alguma falha, enfim, você precisa enviar esse inversor para a Fronius, você tem que emitir uma nota fiscal. Talvez você, como cliente final, não consiga. Por isso, você ainda vai precisar ainda do seu instalador para fazer esse procedimento, tá bom? Era só elencar essa dúvida aqui, Daniel, que era relacionada a esse tema aí, beleza? Não, bacana. Isso é uma dúvida que às vezes as pessoas têm, às vezes até de mudar de casa, né? Mudar o inversor de local. É uma coisa que vocês vão perceber agora, vou avançar aqui o slide também, é que o registro do produto ele está atrelado ao número de série do inversor, tá? Então, independente de onde o inversor tiver instalado, que empresa que fez a instalação, enfim, ele está atrelado ao número de série. Ou seja, os 7 anos lá que você vai ter desde o momento da instalação, ele não muda, tá? Então, você pode consultar o seu instalador, que ele consegue entrar em contato com a Fronis, e até mesmo no SolarWeb dá para já ver sobre essa garantia, como ela está hoje, tá? E se precisar, o suporte técnico da Fronis está aí para isso, é uma demanda que a gente recebe com certo hábito no suporte para analisar isso, enfim, então vocês podem mandar. No final, vou deixar o e-mail, o telefone, para quem não conhece do nosso atendimento, tá? Para não ter nenhuma dúvida. Então, vamos lá. Bom, como que a gente faz esse registro do produto, né? A gente vai acessar aqui o SolarWeb, tá? Eu vou mostrar já online para vocês, mas lá a gente vai ter uma aba de registro do produto, tá? E com isso a gente consegue ter o certificado lá do inversor, tá? Então, numa próxima tela aqui, a gente vê como fica o certificado, tá? Ele fica um arquivo lá em PDF com o número de série do inversor, o modelo, enfim, não fica o nome da empresa, como eu acabei de falar, o nome da instaladora, enfim, não fica nada disso atrelado, porque é pelo número de série do inversor. Bom, a gente vai tentar então fazer essa demonstração aqui online, a gente sabe que ocorrem alguns delays, né, de conexão, enfim, mas eu estou acompanhando no meu celular pessoal também para falar exatamente o que vocês estão vendo, né, não tem nenhum delay. Vamos abrir aqui então o SolarWeb, esperar só carregar aí. Vamos lá. Bom, aqui até
essas instalações que tem aqui, vocês não precisam se preocupar, porque acabaram ficando aqui no meu e-mail na época do esporte, o pessoal pediu para olhar, tá? Não tem nenhuma relação também aqui com esse webinar. Bom, quando a gente faz o login lá no SolarWeb, né, a gente tem lá o nosso e-mail cadastrado, enfim, a gente vem aqui, ó, registro do produto, aqui em cima, nessa aba aqui em cima, tá? Quando a gente clica em registro do produto, o que vai acontecer? Bom, se a gente já tem as instalações configuradas no SolarWeb, se elas já estão online lá, já aparece aqui o nome da instalação, tá? Então, mais uma vez, desculpa aí pelo nome que estou usando aqui, enfim, que ficou na minha instalação, tá? A gente consegue clicar aqui na instalação e você observa todos os inversores que estão associados a essa instalação e lá ou quem fez a extensão, o prazo que tem, e sempre essa aba aqui do certificado, que é o arquivo em PDF que eu comentei. Tá? Então, quando você faz a inclusão do data logger no SolarWeb, ele vai puxar os dados de número de série do inversor e essas abas elas já vão aparecer aqui. Mas vamos supor que a gente está naquela situação, que é até o que a gente vai simular aqui, que eu estou numa situação rural, não tenho internet, eu quero fazer manualmente o registro do produto. Então, vocês vão clicar aqui, ó, registrar o produto, esse botão vermelho, tá? E ele vai abrir uma nova aba, tá? E essa aba ela vai vir com esse nome, né? Nenhum aparelho é atribuído à instalação no SolarWeb, que é um número de série que não está configurado online. A gente tem um número de série padrão, que eu vou fazer um teste aqui, que é o 26, 26, 26, 26, que a Áustria geralmente utiliza em treinamentos. Deixa eu ver se está cadastrado, acho que não. Tá, beleza, porque já ficou verde aqui, ó. Quando a moldurinha fica verde, significa que ele não foi registrado ainda, tá? Até eu tirei esse registro antes do webinar, por isso que ele está assim, né? Se aparece assim, o produto já está registrado em vermelho, já é um primeiro ponto que você tem que observar que alguém já deve ter feito esse registro. Então, às vezes a instalação está aqui embaixo já, você tem que procurar esse número de série, já deve estar aqui, entendeu? Isso é uma coisa que no suporte também a gente recebe algumas vezes. Então, beleza, não tem nada aqui indicando algum erro. A data da instalação, você pode colocar a data, se você quiser, que a concessionária homologa o sistema, tá? Então a gente sabe que a gente tem ali a instalação antes disso, né? Você já instala o inversor e tal, vê como é que ele está funcionando. Quando eles forem lá homologar, enfim, trocar o medidor para bidirecional, você pode considerar essa data, tá? E essa data você pode até fazer ela retroativa, né? Então vamos supor que dia 1º de maio aqui a gente fez a instalação desse inversor aqui fictício, tá? Então, legal. Aqui já vem padrão Brasil, né? Porque tem a ver com o cadastro que está sendo. Lembra que eu estou no meu login, tá vendo? Então, no meu login aqui, a gente tem essas informações aqui que já está vindo do meu usuário, né? Aí, tá vendo? Até sair aqui, ó, mas aqui continua a aba. Então, beleza. O instalador, você vai colocar o nome fantasia da sua empresa, enfim, ele não vai sair no registro. Deixa eu ver se tem Frones do Brasil aqui. Até eu criei mais cedo, ó. Frones do Brasil já aparece. Se não tiver, você pode adicionar um novo. Vamos até adicionar aqui, fazer já o processo completo aí. Eu tô observando aqui a tela, tá? Apesar de alguns delays aqui, eu estou aguardando para avançar algumas etapas. Eu acho que está dando para acompanhar, né? Bom, aqui você pode cadastrar uma nova empresa, né? Então você coloca lá um CEP padrão aqui, enfim, cidade, vamos colocar aqui São Paulo. Só fazendo um exemplo. E o nome aqui a gente pode dar assim, ó, empresa do webinar, por exemplo, só para a gente ver como é que funciona esse cadastro, que é bem simples também, tá? Não precisa de CNPJ, nada, é um nome fantasia. Ok. Então, legal. Aí, quando eu buscar agora essa informação, empresa do webinar, já vai aparecer. Opa, estou preenchendo no lugar errado, aqui em cima. Vamos voltar aqui alguns caracteres para ver aquela aba aqui, ó. Tá vendo que ele carrega? E acho que não foi. Vamos ver aqui. Empresa do webinar. Ó, ainda não foi. Vamos fazer de novo aqui. Botar esse P só para ver se vai. Senão a gente usa o Frones lá que eu criei mais cedo, sem problema. Ok. Agora pode ser que vá. Empresa do webinar. Ó, não foi, tá vendo? Porque eu acho que eu tenho que estar logado aqui em uma outra rede. Mas vamos lá, vamos usar o Frones aqui. Beleza. Então, utilizando aqui o Frones, tá? Como padrão. Aqui tem alguma informação adicional, tá? Você não precisa preencher, é opcional. Mas, enfim, você pode colocar alguma observação, se quiser. Sei lá, homologação
feita em, não sei, dia 1º de maio. Isso aqui é só, estou mostrando que tem essa aba, tá? Mas não precisa fazer nada não. Aí você vai clicar aqui em registrar, tá? Vamos ver se vai dar certo aí. Beleza. Então aqui tá lá. E a gente vê que ficou verdinho já aqui, por mais que ainda não tenha o nome de instalação, porque não tem nenhuma instalação ainda com esse inversor. Ele não está online, é um fictício que a gente inventou aqui. E lá aparece o número de série do inversor, país de instalação, quem foi o instalador. Aqui tem as datas, porque esse número de série ele foi criado lá no sistema, né? Então é mais ou menos assim, ó, ele venceu já uma garantia em 2017 e tem mais 8 anos aqui para 2025. Enfim, eles criaram essas datas. Mas o que aparece geralmente? Você vai ter a data de 2 anos iniciais aqui e os 5 anos iniciais aqui, ou uma data só de 7 anos. Eu percebi que tem mudado aí algumas situações. Aqui ele já foi feito a extensão, tá? Já aparece o certificado de garantia. Mas se não tivesse sido feita a extensão de garantia, que é o que eu queria simular aqui, mas com esse número de série eu não consigo, a gente tem que, aí vai ter um botão aqui, solicitar a extensão de garantia, e vai te levar para uma loja para fazer o certificado. Como aqui já foi feito, você clica aqui em certificado de garantia, ele vai abrir, até para não tomar muito tempo aqui, né? Ele vai abrir um arquivo em PDF, que é o próprio certificado. Esse arquivo ele fica sempre no SolarWeb, mas você pode fazer o download, enfim, imprimir esse arquivo, tá? E aqui você tem lá o modelo, que é um CIMO 12, o número do item, o número de série, tá? As datas de garantia que eu comentei, as condições, enfim, a assinatura. Então, isso é muito fácil, é muito intuitivo. Vocês viram o tempo que eu levei aqui para fazer esse registro, é muito simples de fazer, tá? Então, não tem mistério, não tem problema nenhum, tá? Então, essa é a parte da demonstração online que eu queria mostrar, né? Aqui, aproveitar o SolarWeb, né? Quem não é usuário Premium ainda, você pode pedir aqui também para ser um usuário Premium, tá? Como eu já sou, ele vem uma aba aqui, tornar-se usuário Premium. Você pode pedir, que aí vocês já vão ver que é a mesma interface da loja da extensão de garantia, tá? Vocês podem buscar essa informação aqui também direto, tá? Então, acho que de SolarWeb aqui o que eu ia demonstrar é isso. Vamos voltar lá para o slide, mas vocês viram que é muito simples, é muito fácil, muito intuitivo e leva muito pouco tempo, né? Você tem 2 anos para fazer esse registro, tá? Se você já tem a instalação online, já vai ver aqui facilmente essas instalações aqui, tá bom? Então vamos voltar aqui para o slide para ver se vai dar certo. Acho que deu certo sim. Então beleza. Bom, antes da gente então iniciar mais uma parte aqui do slide, vou abrir mais uma consulta aí para vocês, tá? Enquanto isso, estou vendo que o Thiago e o Vitor estão respondendo algumas perguntas, né? Se eles quiserem abrir também para o tema, vai ser interessante. Então vamos lá. Vou deixar essa pergunta aí só para a gente ter certeza aí de que a gente está alinhado aí no treinamento, tá? Então, pergunta na tela aí. Daniel, Opa, pode falar. beleza, a gente está respondendo bastante coisa aqui. Até o Vitor colocou agora aqui também, o Vitor está mandando uma pergunta para a gente que ele não está enxergando as perguntas no chat. É fechado mesmo o chat, tá, Vitor? Então, a gente pega a gente está tentando responder todas aqui, as mais recorrentes, mais importantes, a gente traz para o microfone. A Adelita, ela perguntou o seguinte, né? E quando o prazo de garantia não é informado pelo distribuidor? Nesse caso, pessoal, o prazo que a Fronius considera é justamente esse prazo que o Daniel está colocando aí para vocês. Se o distribuidor informa um outro prazo para vocês, é por conta dele, tá? A Fronius tem o prazo dela, então você comprou o equipamento da Fronius, seguiu esses passos aí que o Daniel está demonstrando, você vai ter a garantia do equipamento conforme ele demonstrou aí. Então, vai ter a garantia Fronius. Ah, mas se o meu distribuidor não me passou essa informação? Bom, quando você vai comprar o equipamento, acho que você pode perguntar para ele, acho que pergunta, ó, como é que funciona a garantia da Fronius. Você pode perguntar para a própria Fronius também, então vocês estão vendo aí que a gente é super acessível, vocês conseguem falar com o marketing, conseguem falar com o suporte técnico, com a gente aqui do time de engenharia, com o time de vendas. Então,
qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar em contato com a gente que a gente vai passar a informação correta para vocês. Muitas vezes, né, a gente já viu alguns casos aí que o distribuidor realmente ele não passa a informação corretamente e tal. A gente tenta ao máximo possível transmitir a informação para eles, mas às vezes acontece em alguns casos que eles não passam mesmo a informação. Então, a gente tem aqui todos os contatos justamente para tirar essas dúvidas, tá? E uma dúvida que tem aparecido bastante aqui no chat, pessoal, é com relação ao inversor estar conectado na internet para o registro de garantia, né? A gente sempre comenta que não é necessário o inversor estar conectado. Você vai registrar a instalação no SolarWeb e vai, com o número de série, emitir o certificado. Então, primeiro ponto, uma coisa é você colocar a instalação no SolarWeb e o segundo passo é registrar o inversor naquela instalação emitindo o certificado de garantia. Então, não é porque você colocou a instalação no SolarWeb que a garantia está pronta, tá? Então, você tem que colocar no SolarWeb e registrar. E para colocar a instalação no SolarWeb, não precisa o inversor estar conectado na internet. A gente fez um webinar sobre SolarWeb faz 2 semanas, tá lá no canal do YouTube. A gente já tinha feito antes também, então se você tiver dúvida quanto a isso, vai lá que a gente explica passo a passo de como você fazer isso, tanto registrar a instalação como emitir o certificado, que é o que o Daniel tá mostrando para vocês agora. Beleza? Valeu, Daniel. Beleza, Vitor. Obrigado aí pelas informações, cara. Eu vi que o pessoal já atingiu aqui o número de respostas, tá? Eu vou deixar então compartilhado aqui na tela a resposta. Essa foi mais uma perguntinha básica aí, né? Então, o registro do produto ele é feito no SolarWeb, como a gente acabou de mostrar. Lógico que você pode utilizar aí do e-mail do esporte, o aplicativo, para tirar dúvidas sobre esse processo, né? Mas a função específica, né? A ação que você vai fazer do registro é no SolarWeb, como a gente acabou de mostrar, tá? Então, para a gente dar sequência aqui, até fazendo uma observação no que vocês falaram, né? Tem que tomar muito cuidado realmente em relação a essa questão de garantia, porque assim, de uma forma geral, né, vocês, instaladores, o cliente final, o EPCista, compram de um distribuidor da Fronis, né? Então, quando ocorre alguma falha no equipamento, a primeira pessoa que você recorre é quem você comprou, né? Igual na nossa vida, né? Então, por exemplo, vou comprar uma geladeira da marca X, só que eu comprei na loja Y. Eu vou ligar na loja Y e falar, olha, minha geladeira da marca X quebrou, o que vocês vão fazer por mim? Você precisa entrar em contato com o fabricante Y. Beleza, aí tudo bem. Só que assim, existe lá o Código de Defesa do Consumidor. Então, você compra um produto pela internet, né, até pegando entre aspas, aí, a regra do Mercado Livre, né, assim como tem outros sites, mas em até 7 dias você pode devolver. Tem a questão dos 90 dias também, de defeito de fábrica. Então, tudo isso vocês estão comprando com o distribuidor. Vocês têm que observar as condições lá de garantia deles, a nível de troca, essas coisas. Mas com a Fronius, né, aí você tem esses prazos de 7 anos, tudo isso que a gente está explicando, tá? Mas assim, num primeiro momento, a minha recomendação é você entrar em contato com a empresa que você comprou e até quando você for comprar um kit fotovoltaico, se informe sobre isso, né? Como que funciona essa garantia e tal, para você ter todo esse respaldo, né? Se ele já falar, não, a garantia é só da Fronis de 7 anos e tal, tudo bem, beleza, você já sabe como funciona, entendeu? Então, tudo isso aí tomar cuidado, tá? Antes da gente seguir, eu vi que está chegando muita pergunta. Na verdade, eu vou deixar então um pouquinho para o final, nessa parte de usuário premium que está chegando, de qual e-mail utilizar aqui no SolarWeb, tá? Para a gente poder dar sequência aqui ao tema, até porque são perguntas que estão relacionadas ao SolarWeb, mas não estão relacionadas de fato aí com a parte de garantia. A gente consegue talvez até na sexta-feira trazer esse apanhado aí, como eu falei lá no início da apresentação. Então, assim, falando um pouquinho agora de análise de falhas e resolução, né, a gente falou como funciona a garantia, os parceiros que a gente tem, como fazer o registro, né, mas e de fato se acontecer algum problema no inversor, né, como que eu posso observar isso, fazer um primeiro atendimento, eu mesmo, né, indo lá na instalação do cliente, o que eu posso observar? Então, o que a gente sempre fala nos treinamentos, nos webinars, né, que toda anomalia, toda falha, todo status, ele é indicado lá no display do inversor, né, e o que é padrão nos inversores Fronis são 3 algarismos, né, são 3
dígitos que formam ali alguns status, né? 307, 102 e tal, tal. A gente até no nosso canal no YouTube tem um webinar salvo só sobre o top 10 de status, né? Então depois vocês podem dar uma olhada lá, tá? O que é legal destacar disso também é que o inversor ele vai monitorar, né, tudo que acontece na instalação. Então, seja na parte de corrente contínua, na parte de corrente alternada, tudo que está ocorrendo na instalação, o inversor monitora direta e indiretamente, né? Então, nem sempre o que é indicado no inversor é uma falha causada por ele, né? Mas sim alguma coisa que ele está lendo da rede, né? Ou da parte CA, enfim, alguma coisa nos módulos, desculpa, na parte CC, alguma coisa nos módulos, né? Então, o primeiro passo é identificar o número, né? Que status está sendo indicado e buscar informações do manual, no aplicativo, entrar em contato com o suporte se for necessário, né? Para entender que status é esse que está acontecendo, né? Bom, se não, aqui até a informação, né? Se não tiver no manual, olha lá no aplicativo e tal. No aplicativo tem pouquíssimos status que não aparecem lá, a gente já deixou bem completo, tá? Até se faltar algum lá no aplicativo, vocês podem comentar lá na própria loja, tá? Quando você faz a avaliação do aplicativo, que a gente consegue contemplar esses novos status que não estejam aparecendo lá, tá? Bom, e existe também, né, lá no SolarWeb, existe essa dúvida. Lá tem a parte de central de mensagens, né? Algumas mensagens de serviço que chegam de alguns status. Porém, para chegar no SolarWeb isso, né, que é um monitoramento online que a gente tem que ter uma quantidade mínima e duração mínima, tá? Então, por exemplo, o status 307, que é o status de baixa tensão, até aproveitar o que ele está na tela aí. Ele acontece todo dia de manhã, é normal, até o inversor começar a gerar energia, e todo dia no final do dia à noite, padrão, né? Lógico que se em casos também de falta de tensão CC durante o dia vai dar também, mas é padrão, ele acontecer de manhã e de tarde. Então, às vezes lá no SolarWeb, você já tem essa mensagem chegando lá do 307, tá? Mas ele precisa acontecer pelo menos 50 vezes, o mínimo hoje é 50 vezes. Então, se ele aparecer 50 vezes o status, ou seja, ele aparece uma vez, aí essa barrinha aqui, eu vou colocar o laser aqui na tela, essa barrinha daqui ela vai carregando. Aí ela chega até o final, ele já contou uma vez. Aí ele volta, começa a carregar de novo. Então, se eu correr 50 vezes o status, ele aparece uma mensagem no SolarWeb, tá? Por que isso? Porque tem status, como eu acabei de falar, que são normais que ocorram, que é um monitoramento que o inversor faz da rede. Então, imagina você toda hora ficar recebendo ali um e-mail, um SMS, enfim, dá para configurar isso também lá na parte de contatos, tá? E também a duração, né? Tem uma duração para esse status ocorrer. Se isso aqui durar tantos segundos, ele não aparece lá, enfim, tem tudo isso dá para configurar, tá? Então, se vocês entrarem em contato com o suporte técnico aí no final do webinar, enfim, ou depois, dá para diminuir, por exemplo, o mínimo são 10 vezes que ocorre o status, tá? Então, a partir de 10 vezes você já pode receber esse status, pode ter um monitoramento mais avançado aí da tua instalação, tá? Bom, a gente fala desse diagnóstico de falha, que é sempre importante você ter uma visão geral, e algumas perguntas que a gente deixa para você mesmo analisar antes de entrar em contato com o suporte, né? Ou seja, qual o comportamento anormal? Ah, é um status, beleza. Qual o status que é? Ah, é o status X lá, enfim. Que frequência ele está ocorrendo, né? Quantas vezes? Até a gente brinca, essa pergunta aqui uma vez eu fiz para um cliente no telefone, qual é a frequência que o status está ocorrendo? Ele respondeu 60 Hz. Ele não está errado, né? É uma brincadeira, lógico. A gente sabe que a frequência aí da rede é 60, mas nesse caso é quantas vezes, né? Qual a ocorrência que esse status está aparecendo lá no display do inversor, né? Então, isso é importante a gente saber, né? Quando a gente for fazer um diagnóstico, porque às vezes é um status que ocorreu uma vez, sei lá, 2h30 da tarde, é uma coisa. Agora, se o status está o dia inteiro acontecendo, já é às vezes o mesmo status, né? Já é algum outro indício, algum outro problema. A exemplo disso, a gente tem o status 240, que é arco interno detectado. Esse status, ele pode ocorrer com sombreamento brusco, por exemplo, um avião. Pode ter uma instalação próxima ao aeroporto, e dependendo ali da situação que tiver de geração, enfim, o avião ele passa, né? Até do exemplo aqui de Moema, aqui em São Paulo, né? Que é bem pertinho ali de Congonhas, então você passando na rua, você sente ali essa sombra ali do avião, né? Então, às vezes, dependendo do tempo que fica essa sombra e tal, ele pode dar um status 240, que é o arco interno detectado. Aí você tem que ir lá no inversor, reconhecer ele e dar o enter que ele sai.
Só que uma coisa é aparecer o status uma vez à tarde, porque passou um avião, né, enfim, não quer dizer também que todo avião que passar vai dar o status, depende do tempo ali de exposição, que fica essa sombra, enfim. Mas assim, se o cliente falar, Daniel, está o dia inteiro aqui no 240, aí ele tem outros status, que é o 241, que é a confirmação 1, 242, 243, que é a confirmação 3, e o 247. O 247 significa que está com uma falha interna, um arco interno detectado, enfim. Então, assim, tudo isso a gente tem que ter pelo menos algumas respostas quando a gente for entrar em contato para fazer um diagnóstico, né? Então, é muito mais interessante você já ligar para o suporte e falar, olha, está dando status tal, está acontecendo em tal período do dia, está ficando assim, assado, quando acontece tal coisa. Então, tudo isso é legal você já ter como informação, né, para poder ajudar ali o suporte, porque o pessoal tá remotamente, pelo SolarWeb, a gente consegue ver alguns gráficos, acho que até algumas dicas que a gente tem aqui, né, verificar aí as abas do SolarWeb, se tem mais de um inversor na instalação, verificar se o problema está só em um inversor, se tem que trocar de base os inversores para ver se persiste ou não, fazer atualização do inversor. Então, todas essas dicas, vocês já têm esse material em PDF, vocês podem depois analisar uma a uma aí para ajudar, né, a fazer esse diagnóstico inicial de falha dos inversores, né? E qualquer dúvida, como a gente comentou aí, deixa o e-mail lá para o suporte, né? Que o pessoal está pronto aí para ajudar, está atendendo a todo vapor aí de casa, cada técnico, né? Bom, a gente utiliza uma ferramenta que é o CRM, bem bacana, que todo e-mail, né, todo telefonema que a gente recebe, a gente registra através de um protocolo, né? Então, o pessoal que já mandou algum e-mail na Fronis, qualquer e-mail, se você ligar assim, eu queria saber qual é a corrente do inversor, eles vão criar um protocolo, eles vão criar tudo isso é registrado para manter o histórico, para facilitar, né? A gente está desenvolvendo cada vez mais o nosso atendimento no Brasil, hoje a gente tem uma equipe bem preparada para isso, então é muito interessante você ligar para a Fronis e a pessoa já vai saber o seu nome, a empresa que você é, os casos que você tem aberto e tal, tudo isso vai facilitar porque realmente a gente sabe que não é muito legal a gente ligar para algumas empresas, enfim, para determinadas situações, e você tem que explicar todo o histórico, aí a pessoa, não, mas não é comigo não, vou te transferir aqui, você tem que explicar tudo de novo, né? Então, você já tem essa facilidade aí com o suporte da Fronis, que é um suporte diferenciado, né? Bom, sempre tem em mãos, né, número de série do inversor, é primordial você ter essa informação. O ID do Datalog vai ser muito importante por conta do SolarWeb, para a gente conseguir observar o seu monitoramento, né, e alguns testes que você fez, né, que eu acabei de falar, algum comportamento que você notou aí durante a instalação, sempre é bem-vindo também você ter essas informações, né. E a gente utiliza dessas informações tanto para montar alguns rankings, né, de status. Esse webinar que a gente fez de top 10 de status veio daqui, né, que é justamente um gráfico que a gente consegue puxar para ter esse levantamento, né, o que o pessoal tem tido mais dúvida, o que pode estar acontecendo em alguns inversores, enfim, né, e basicamente é isso que funciona, tá? Bom, nosso webinar está chegando ao fim, né, o tempo aí tá dentro do combinado aí, tá legal o horário. Eu vi que tem muitas perguntas chegando ainda, a gente já vai abrir um espaço para isso. Antes disso, né, eu vou deixar mais uma consulta para vocês, tá? Vocês podem responder também na tela. Deixa eu só abrir aqui. Essa pergunta aqui já um pouquinho mais, tem que prestar mais atenção, tem mais texto aí, né? Então vamos lá. Já deixei na tela aí para vocês responderem. Enquanto isso, vou tomar mais uma água e analisar algumas perguntas aqui, para a gente já abrir aqui no fechamento do webinar. Daniel, Pode falar. beleza. O pessoal tá bem participativo hoje aqui, tá dando bastante trabalho e o Tá Ariel bom, não né? tá hoje junto aqui também, aí a gente tá só em dois para responder todo mundo aqui. Show. Mas estamos conseguindo responder muita gente aqui. Se não responder, a gente responde na sexta, né? Que é o webinar para isso, né? É isso aí, pessoal. Já venham preparados para sexta-feira aí. A gente vai trazer um compilado aí de outras perguntas de outros webinários aí, mas fiquem à vontade também para trazer alguma coisa na sexta-feira também. Teve uma pergunta aqui, o pessoal perguntou o seguinte, né? Ó, tem um Fronius na minha casa, se eu posso tirar a tampa para limpar a poeira, né? E se isso conta como perda de garantia, né?
Na verdade, assim, não haveria necessidade, né? Porque o inversor ele tem ali uma classificação IP bem elevada, né? Então não precisaria se preocupar com relação à poeira dentro do inversor. Com relação a desmontar o inversor, a gente recomenda que isso seja feito somente por um FSP, tá? Se for para fazer no local aí da instalação, a gente recomenda que seja um FSP, porque o que pode acontecer, né? Você pode abrir o inversor e aí na hora de fechar ele tem todo um procedimento correto ali de aperto dos parafusos e tudo mais. Se você não apertar direito e aí sim entrar uma poeira ou entrar água no inversor, aí sim pode ser considerado um problema aí de garantia, porque aí seria um mau uso, tá? Mas assim, é muito individual da situação, né? Cada caso é um caso que tem que ser avaliado, tá? Mas o Daniel comentou aí que a gente tem os parceiros FSP espalhados no Brasil todo. A gente sabe que tem muita empresa aí também que tem bastante experiência com frônios, inclusive tem empresas que se candidatam a ser um FSP. A gente deve ter algumas novidades também no programa FSP aí nos próximos meses para todo mundo, tá? Então é bom você consultar esse pessoal aí que tem um pouco mais de conhecimento para você fazer esse procedimento aí, tá? Agora, se você conhece, já sabe como efetuar o procedimento e tal, não há motivo, não há por que não fazer, tá? Mas também não haveria necessidade, tá bom? Valeu, Daniel, obrigado. Não, valeu. Até pegando um gancho nessa questão de poeira, o inversor ele tem um grau de proteção IP65, né, o primo, e IP66 para o cima e para o eco. Então, assim, poeira no inversor não entra, né, pelo grau de proteção dele, e poeira no lado externo do inversor, na tampa, enfim, você pode utilizar um pano úmido, enfim, para limpar o inversor, e até mesmo, a gente até brinca, né? Joga uma mangueira no inversor. Se você jogar uma quantidade de água ali, ele não vai entrar água, porque ele é IP65 e IP66, tá? Então, ele está previsto aí até ser instalado ao tempo, pode chover, não tem problema nenhum, desde que, né, sempre tem um parênteses, né? Você tenha seguido as orientações do manual, ter fechado aquela tampa cinza escura embaixo com um torque adequado, a utilização do prensa-cabo de corrente alternada e prensa-cabo em corrente contínua, tudo isso, se for seguido da maneira conforme está prevista no manual, você pode jogar água no inversor que não tem problema. Tanto é que lá na Frônios, quem já teve a oportunidade de fazer um treinamento com a gente, fazer alguma visita, tem um inversor lá de showroom, que até foi utilizado na Intersolar, se não me engano, de 2017, que recebe ali jatos d'água o tempo todo, e isso é previsto pelo grau de proteção do inversor e pelos testes que ele é submetido em laboratório, tá? Então não teria problema essa questão de poeira. Bom, então para a gente dar sequência aqui, vou abrir aqui as respostas que o pessoal fez, né? Então, vamos lá. Vou colocar na tela aí, a pergunta foi, né? Se meu inversor apresentar algum status, o que eu devo fazer, né? Então, 19%, entender o significado no aplicativo, bacana. Buscar informações no manual, 15%, legal. Analisar os gráficos, 3% também, legal. Ligar para o suporte, 3%, e todas as anteriores, né? A maioria. Então, a gente colocou de fato, né, todas as opções, todas estão certas, né? O que você pode fazer. Lógico que uma ali vai acabar complementando a outra, ou seja, se eu buscar na alternativa 1 aí, né, entender o significado no aplicativo, e lá no aplicativo a gente já vai ter um passo a passo, eu já consegui resolver, eu não preciso ligar para o suporte, né? Então, foi até legal que o ligar para o suporte veio só 3%, né? É bacana a gente ter essa pesquisa, porque há pouco tempo atrás, que a gente não tinha um suporte, nos treinamentos que a gente fazia, o pessoal já, como primeira resposta, não, vou ligar para o suporte, vou ligar para o suporte. Não tem problema nenhum, a gente está dimensionado para atender o mercado nacional, mas é legal observar que o pessoal marcou aí outras alternativas, né? E cada vez mais com esses webinars que a gente tem feito, vocês têm essa informação na mão de vocês, né? A gente com certeza vai estar aqui para ajudar, tirar algumas dúvidas mais, vamos dizer assim, avançadas, né? Uma dúvida que pode ter gerado um pouco mais de ruído, porém, né, de uma maneira geral, a informação está aí para todo mundo, né? Então, esse aplicativo ele veio justamente para reunir
tudo que tem no manual, enfim, as coisas do suporte que a gente desenvolve, alguns tutoriais, veio para somar todo mundo aí, né? Então, recomendo mais uma vez fortemente esse download que vocês possam fazer no dispositivo móvel de vocês. Bom, então, para fechar, né, a gente vai deixar aqui os nossos contatos, nosso e-mail do marketing para dúvidas, sugestão de webinar. Se vocês quiserem mandar já as perguntas para esse e-mail, até me veio isso à mente agora, acho que vai ser legal. Vocês podem mandar no e-mail do marketing, até pode colocar o assunto, né? Perguntas para o webinar de sexta-feira e tal. Eles vão reunir isso para a gente, tá? Até o Vitor e o Thiago já perceberam que tem muitas perguntas aqui que estão fora desse tema de hoje, tá? Então a gente já vai considerar o que a gente não conseguir responder aqui, já vamos considerar para sexta-feira, então vocês podem estar logados com a gente até coloca pergunta mesmo na tela, a gente vai fazer um webinar sem muitos slides, vai ser realmente um bate-papo ali para a gente trocar uma ideia, tá? O nosso canal no YouTube tem o QR Code aí também, se vocês quiserem acessar, tem lá a nossa playlist Frones Brasil com todos esses webinars, já tem mais de 60 webinars lá salvos lá, os das semanas anteriores estão sendo carregados, tá? No máximo em 2 semanas aí, como a gente está ficando de casa, né, a questão de estar fora da rede da Fronos traz uma certa lentidão, porque o arquivo é muito grande, né, um vídeo que é gravado aqui do webinar, mas o pessoal do marketing está bem treinado aí quanto a isso, eles estão trabalhando bem junto com a Áustria para postar esses vídeos aí, tá bom? E o que eu havia prometido aí, os nossos contatos do suporte técnico, tá? Então tem muita gente nova aí assistindo o webinar hoje, então a Frons ela tem um atendimento em horário comercial, de segunda a sexta-feira, né? Sexta-feira tem só 1 hora a menos ali, uma restrição por causa da jornada de trabalho, que é reduzida, e através do telefone, através do e-mail, vocês conseguem ter todos os detalhes, todas as informações, qualquer dúvida que vocês tenham. A gente deixou o e-mail aqui destacado em vermelho porque é um e-mail novo, tá? A gente usava um outro e-mail, a partir desse ano a gente está utilizando esse e-mail. Então, como vocês podem observar na foto, né, a gente tem hoje 6 técnicos mais um coordenador, então uma equipe muito bem treinada, capacitada. Eles não têm participado do webinar com a gente, porque justamente nesse horário eles estão em atendimento, e com certeza em julho, com os webinars aí às 6 horas, né, 18 horas, a gente vai conseguir trazer um pouco mais deles aí, porque a experiência que eles têm lá no suporte com certeza agrega bastante aqui para o nosso conhecimento, tá? Então, vamos deixar aberto aí um momento para dúvidas, né, para mandarem aí suas perguntas e até mesmo abrir o áudio para o Vitor e para o Thiago, que eles já devem ter coletado algumas informações, tá? Antes até disso, né, talvez o pessoal que não tiver nenhuma dúvida e for sair, eu vou deixar só uma pesquisa de satisfação na tela, se vocês puderem responder também, a gente agradece para a gente buscar melhorar cada vez mais. Então, no caso, 1 seria não contribuiu e 5 contribuiu muito, né? Nessa escala de 1 a 5, vocês podem responder. Já vou deixar então o áudio aberto aí para a gente tirar algumas dúvidas. Opa, Daniel, tudo bem? Só Tudo bem, tranquilo. um pessoal aqui acabou perguntando da apresentação, né? Se vai estar disponível. Só falar para eles relembrar que ela já está disponível aqui na plataforma, tá? Então tem a parte lá de documentos, ou se em inglês chama handouts. Você entrar, quem estiver vendo pelo celular, tem uma folhinha dobrada, se você clicar nesse ícone, ou quem estiver no computador tem lá o link do PDF já na plataforma, vocês já conseguem baixar, tá bom, pessoal? Vocês não precisam mandar e-mail para o marketing nem nada, tá? A gente está dando uma olhada nas perguntas aqui, tem bastante coisa. Muitas perguntas realmente não estão sendo referenciadas para o assunto de hoje, né? Então a gente já está coletando isso para os próximos webinars, o webinar de sexta principalmente, tá bom, pessoal? Então, muito legal que todos estão participando aqui. Tem bastante coisa. A gente comentou, né, sobre a parte de manutenção dos inversores, né, quanto a abrir ele para retirar poeira e tal. E acabou vendo algumas perguntas sobre isso, né? Não sendo tão relacionado ao assunto, né, mas como a gente puxou esse gancho, o José Oswaldo ele perguntou quanto a vida média dos ventiladores. Então, como os ventiladores fazem parte da construção do produto propriamente dito, né, do inversor, ele está projetado para durar, para ter a mesma duração de vida, de utilização do próprio inversor. Tá? Então, se a gente estima que o inversor vai durar aí os 20 anos, 20, 25 anos, a gente projeta que os ventiladores, né, as ventoinhas também vão ter essa mesma expectativa de vida. Caso elas venham falhar, vocês podem fazer a substituição dentro da garantia sem problema nenhum, tá bom?
Tem bastante dúvida aqui, Daniel, a gente está analisando aqui, mas tem bastante eu estou coisa. vendo aqui também, até respondi uma do Fabrício, sobre essa questão do FSP, né? Então, sempre chegam essas perguntas, né, de quem, se quiser se candidatar a se tornar um parceiro, é só mandar um e-mail para o suporte, tá? Então, manda um e-mail para o suporte.solar@frones.com, e você pode informar lá, quero me tornar um parceiro e tal, tenho tais instalações, eles vão te mandar um template, um formulário, aí você vai preencher as suas instalações, o e-mail do SolarWeb, e isso vai ficar registrado para quando for selecionado para um treinamento, a continuidade do programa de novas empresas, todas essas fichas preenchidas serão consideradas, tá? Então, através do e-mail do suporte, vocês conseguem tirar essas informações, tá? Bom, então eu estou vendo aqui que, como a gente comentou, né, algumas perguntas a gente já está selecionando para sexta-feira, tá? Até para também não estender muito o nosso horário aqui, nosso tema. Lembrando que nessa semana, né, a gente vai ter uma live amanhã, como está na tela de vocês aí, às 18 horas. Então, sigam a Frones lá no Instagram, é Frones Brasil, tá? Acho que não fica Frones do Brasil, não, acho que Frones Brasil, tá? Aí vocês podem seguir a Frones, até vocês vão ver essa questão do sorteio, enfim, para curtir a foto oficial também. E amanhã a gente vai trocar um papo, até adiantando aí para vocês uma informação privilegiada, né? Houve já uma enquete lá no Instagram e vocês votaram, né? Quem votou lá escolheu o tema de 5 dicas de instalações. Se eu não estou enganado aí, o Thiago pode me corrigir. Então a gente vai trazer aí 5 dicas, boas práticas de instalações nos inversores, né? Para essa live de amanhã. Tá? É isso mesmo, né? Legal. E na sexta-feira, né? O Vitor ele vai ser o host aí vai ser o nosso apresentador aí do webinar de sexta, né? Trazendo essas dúvidas todas aí que vocês têm enviado para a gente, tá bom, pessoal? Eu agradeço bastante aí mais uma vez, tá presente aí com vocês em mais uma sessão de webinar. Eu li um feedback aqui bem bacana do Paulo, comentando que a Frones, ela, em relação até a outros fabricantes, né, enfim, tem produzido bastante conteúdo, ele está agradecendo por isso. Então, de fato, a gente está nesse período aí de quarentena, aproveitando o máximo do nosso tempo para quando a gente retomar, né, a todo vapor aí, se Deus quiser, em breve, né, nem tão breve como a gente achou que fosse, mas com certeza numa volta segura para todo mundo, né? Em nossos treinamentos, enfim, presenciais, visitando o cliente, a gente já vai estar bem à frente aí do conhecimento de Frones, né? Então a gente está conseguindo sair de um patamar que a gente iniciou o ano, até essa equipe de engenharia de aplicação da Frones, ela começou no ano passado com o Ariel, né? Eu vim do suporte técnico para compor essa equipe junto com o Thiago aí e o Vone, o Vitor Vone. Então a gente está cada vez mais empolgados aí com esses feedbacks para poder dar sequência nesses treinamentos para todos vocês, né? Então fica aí o meu obrigado pelos feedbacks todos que a gente tem recebido aqui, as perguntas, e deixo aí para o Vitor, para o Thiago, se quiserem fazer aí dar um tchau aí para a galera, né? Fazer um pronunciamento final aí. Valeu, pessoal. Boa tarde. Obrigado, pessoal. E lembrem do sorteio de sexta-feira, tá? Tem que participar do webinar também, tá bom? Então agradeço todo mundo aí, fiquem saudáveis, fiquem seguros e até sexta-feira. Boa, obrigado, pessoal. Parabéns aí a todos os participantes também, muita gente participando com a gente. A gente agradece muito aí a oportunidade de trocar experiência com vocês aí. Beleza? Valeu, obrigado.